O pai da minha esposa me disse que não conseguia mais esconder o que sentia por mim. E essa confissão destruiu 10 anos do meu casamento em apenas uma tarde. Antes de começar essa história que vai mexer com vocês, quero agradecer aos nossos membros Alex Rodrigues, Jailson Reis, Casale Terapia Holística, Mário Cantalice e Cláudio Magrini. Vocês são incríveis! E se você está assistindo agora, considere se tornar membro do canal também. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Meu nome é Henrique, tenho 35 anos. E até 3 meses atrás eu achava que tinha a vida perfeita. Casado há 10 anos com a Sabrina, uma mulher maravilhosa que conheci na faculdade. Tínhamos nossa casinha própria, trabalhos estáveis, aquela rotina gostosa de casal que se entende. A Sabrina sempre foi muito próxima da família, principalmente do pai dela, o João. Um homem de 52 anos, viúvo há 3 anos, depois que a mãe da Sabrina faleceu de câncer. Ele sempre foi presente na nossa vida, ajudava a gente com reformas em casa, vinha almoçar todo domingo. Era como um segundo pai para mim também. João sempre foi aquele tipo de homem que chama atenção, sabe? Alto, forte, cabelos grisalhos, bem cuidados, sempre arrumado, com aquele jeito carinhoso de tratar todo mundo. Depois que ficou viúvo, ele meio que se jogou no trabalho e na família. Dizia que a gente era tudo que ele tinha. Nos últimos meses eu comecei a notar algumas coisas diferentes nele. Pequenos detalhes que no começo eu nem dei bola. Quando eu chegava na casa dele, ele sempre comentava sobre como eu estava bem, se eu tinha mudado alguma coisa no cabelo, na barba. Falava que eu estava mais bonito, mais forte. Eu sempre agradecia, achando que era só carinho de sogro mesmo, mas tinha algo no jeito que ele olhava para mim, uma demora no olhar que antes não existia. Quando a gente se cumprimentava, o abraço durava um pouquinho mais que o normal. As mãos dele ficavam mais tempo no meu ombro quando conversávamos. A Sabrina nunca notou nada disso. Para ela, o pai sempre foi carinhoso mesmo, então ela achava normal. Eu também não queria criar problema onde não tinha, né? Achava que estava imaginando coisa. Mas teve uma tarde, numa segunda-feira, que ele apareceu lá em casa sem avisar. Disse que estava passando perto e quis dar uma olhada num vazamento que eu tinha comentado no banheiro. A Sabrina tinha saído para fazer compras, então ficamos só nós dois. Enquanto ele mexia no registro, ficamos conversando sobre trabalho, sobre a vida. Ele perguntou se eu estava feliz, se estava realizado com tudo. Achei estranho, porque não era o tipo de pergunta que ele costumava fazer. Respondi que sim, que estava tudo bem. Foi aí que ele parou o que estava fazendo, se virou para mim e disse uma coisa que me deixou sem saber como reagir. Ele disse que precisava me contar algo, que não estava conseguindo mais guardar para ele, que havia semanas que ele não conseguia parar de pensar em mim, que quando me via, sentia algo diferente, algo que não entendia direito. Eu fiquei ali parado, sem saber o que dizer. Pensei que talvez ele estivesse passando por uma fase difícil, saudade da esposa, solidão. Tentei mudar de assunto, falei que essas coisas eram normais depois de uma perda grande como a que ele teve. Mas ele balançou a cabeça, se aproximou mais de mim e falou baixinho que não era sobre a esposa. Era sobre mim, sobre como ele se sentia quando estava perto de mim. Naquele momento, eu entendi que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, algo que ia muito além do que eu imaginava. E o pior era que, no fundo, uma parte de mim já tinha percebido os sinais fazia tempo. Mas o que aconteceu depois dessa conversa foi algo que eu jamais pensei que fosse viver na minha vida. Quando João me disse aquelas palavras, eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Ficamos ali, os dois parados no banheiro, com aquele silêncio pesado entre a gente. Eu não sabia se fingia que não tinha entendido direito ou se enfrentava a situação de frente. Ele percebeu minha confusão e se afastou um pouco, voltando a mexer no registro como se nada tivesse acontecido. Começou a falar sobre outras coisas, sobre o tempo, sobre o trabalho dele, tentando disfarçar o constrangimento. Mas eu via nos olhos dele que ele estava nervoso também, que tinha se arrependido de ter falado aquilo. Quando a Sabrina chegou das compras, João se despediu rapidamente e foi embora. Ela percebeu que ele estava meio estranho, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu disse que não, que estava tudo normal, mas por dentro eu estava um caos total. Naquela noite, na cama, eu fiquei pensando no que tinha acontecido. Tentei convencer a mim mesmo que tinha entendido errado, que João estava só passando por um momento difícil e tinha se confundido. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Nos dias que se seguiram, eu comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebido. Quando saía para trabalhar de manhã, às vezes eu via o carro do João passando pela nossa rua. No começo, achei coincidência, mas depois percebi que era frequente demais para ser casual. Uma tarde, quando eu estava saindo do trabalho, ele apareceu no estacionamento. Disse que estava passando ali perto e quis saber se eu queria tomar um café. Minha primeira reação foi dizer que não podia, que tinha que chegar em casa, mas alguma coisa em mim falou mais alto e eu aceitei. Fomos num café pequeno, meio escondido, longe do centro da cidade. Durante todo o trajeto, eu me perguntava o que estava fazendo ali, por que tinha concordado com aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma curiosidade estranha, uma vontade de entender o que estava acontecendo.
No café, ele estava diferente. Mais solto, mais à vontade. Começou perguntando sobre minha vida, sobre meus sonhos, coisas que ele nunca tinha perguntado antes. Falava sobre como eu era importante para a família, como ele gostava da minha companhia. Foi aí que ele tocou no assunto daquela tarde em casa. Disse que não conseguia parar de pensar no que tinha falado, que estava se sentindo confuso sobre muita coisa na vida dele. Falou que depois que a esposa morreu, ele começou a questionar várias coisas sobre si mesmo, sobre o que realmente queria. Eu tentei ser compreensivo, disse que era normal passar por essas crises depois de uma perda grande. Mas ele balançou a cabeça e disse que não era só isso, que tinha a ver comigo, com o jeito que ele se sentia quando estava perto de mim. Ele esticou a mão por cima da mesa e tocou na minha. Foi só um toque rápido, mas eu senti uma energia estranha, algo que nunca tinha sentido antes. Retirei a mão rapidamente, olhei em volta para ver se alguém tinha visto. João percebeu meu nervosismo e pediu desculpa. Disse que não queria me deixar desconfortável, que só queria que eu soubesse o que ele estava sentindo. Falou que não esperava nada de mim, que só precisava desabafar com alguém. Mas eu via nos olhos dele que não era bem assim. Tinha algo mais profundo acontecendo, algo que ele ainda não tinha coragem de falar claramente. Quando voltamos para os nossos carros, ele se aproximou de mim para se despedir. O abraço durou mais tempo que o normal, e eu senti ele respirar fundo perto do meu pescoço. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo que eu não sabia nem como explicar. Ele se afastou, me olhou nos olhos e disse que gostaria de me ver mais vezes, que nossa conversa tinha feito bem para ele. Eu não soube o que responder, apenas balancei a cabeça e entrei no carro. No caminho para casa, eu estava completamente perdido. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. O que estava acontecendo comigo? Por que eu não tinha cortado aquela situação pela raiz? E por que, no fundo, eu estava querendo encontrar ele de novo? Quando cheguei em casa, a Sabrina percebeu que eu estava diferente. Perguntou onde eu tinha demorado, e eu menti. Disse que tinha parado para resolver umas coisas do trabalho. Era a primeira vez em 10 anos de casamento que eu mentia para ela sobre onde eu estava. Naquela noite, deitado na cama ao lado da minha esposa, eu sabia que tinha cruzado uma linha. E o pior de tudo era que eu não sabia se queria voltar atrás. Depois daquele café com o João, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu acordava pensando nele, trabalhava pensando nele, voltava para casa pensando nele. Era como se ele tivesse entrado na minha mente e não saísse mais. A Sabrina começou a perceber que eu estava diferente. Mais distante, mais pensativo. Quando ela perguntava o que estava acontecendo, eu sempre arrumava uma desculpa, falava que era estresse do trabalho, que estava preocupado com umas questões financeiras. Ela acreditava, porque em 10 anos de casamento eu nunca tinha dado motivo para ela desconfiar de nada, mas por dentro eu estava um caos total. Nunca na minha vida eu tinha questionado minha orientação. Sempre fui atraído por mulheres, sempre me vi como heterossexual. Então o que estava acontecendo comigo? Por que eu não conseguia parar de pensar no meu sogro? Uma semana depois do nosso café, ele me mandou uma mensagem. Disse que queria conversar comigo sobre algo importante, pediu para nos encontrarmos de novo. Minha primeira reação foi dizer que não podia, que não achava uma boa ideia. Mas depois de algumas horas pensando, eu respondi que sim. Dessa vez, ele sugeriu que fôssemos na casa dele. Disse que era mais reservado, que podíamos conversar com mais tranquilidade. Eu sabia que não era uma boa ideia, mas mesmo assim aceitei. Cheguei lá numa quinta-feira à tarde. A casa estava diferente, mais arrumada, tinha uma música suave tocando. Ele me recebeu com um abraço mais demorado que o normal. E eu senti o perfume dele, que era diferente do que ele costumava usar. Sentamos na sala. Ele tinha preparado uns sanduíches, tinha comprado uma cerveja que ele sabia que eu gostava. Todo aquele cuidado me deixou ainda mais confuso. Era como se ele estivesse preparando tudo para uma situação especial. Conversamos sobre coisas banais no começo, mas eu percebia que ele estava nervoso, que queria falar sobre algo específico. Depois de um tempo, ele respirou fundo e disse que precisava ser honesto comigo sobre tudo o que estava sentindo. Ele falou que desde que a esposa morreu, ele começou a repensar muitas coisas da vida dele. Que sempre teve uma sexualidade meio reprimida, que sempre sentiu atração por homens, mas nunca tinha tido coragem de explorar isso. Que se casou porque era o esperado, que amava da esposa, mas que sempre teve essa outra parte dele escondida, e que quando me conheceu, há 10 anos, ele sentiu uma atração imediata, mas conseguiu controlar porque eu era casado com a filha dele. Mas que nos últimos meses, essa atração tinha ficado incontrolável. Eu escutei tudo aquilo sem saber como reagir. Era muita informação para processar de uma vez. Ele continuou falando, disse que não queria complicar minha vida, mas que precisava que eu soubesse a verdade sobre o que ele sentia. Foi aí que ele se levantou, veio se sentar do meu lado no sofá. Pegou na minha mão e disse que sentia que eu também estava sentindo algo diferente. Que percebia nos meus olhos, no jeito que eu olhava para ele. Eu tentei negar. Disse que ele estava enganado, que eu era casado com a filha dele, que amava a Sabrina. Mas ele não tirava os olhos de mim, e eu sentia que estava perdendo o controle da situação. Ele aproximou o rosto do meu. Disse baixinho que sabia que eu estava confuso,
mas que não precisava ter medo de sentir o que estava sentindo. Que às vezes a vida nos surpreende com coisas que não esperamos. Naquele momento, com ele tão perto de mim, com aquele olhar intenso, eu senti uma vontade louca de me deixar levar. Era como se toda a minha racionalidade tivesse sido jogada pela janela. Ele encostou a testa na minha, ficamos ali, respirando o mesmo ar, sem dizer nada. Eu sabia que se eu não saísse dali naquele momento, ia acontecer algo que ia mudar tudo para sempre. Mas quando tentei me levantar, ele segurou meu braço suavemente. Olhou nos meus olhos e disse que eu não precisava fugir, que ele não ia fazer nada que eu não quisesse. E foi aí que aconteceu o que eu menos esperava. Eu me deixei ficar ali. Deixei ele aproximar ainda mais o rosto do meu. E quando nossos lábios se tocaram, foi como se tudo fizesse sentido pela primeira vez na minha vida. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de emoção. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Quando nos separamos, eu estava tremendo, completamente perdido. Ele me olhou com aquele sorriso carinhoso e disse que sabia que eu também sentia a mesma coisa. E naquele momento eu soube que não tinha mais volta. Minha vida tinha mudado para sempre. Depois daquele beijo, eu e João ficamos ali abraçados no sofá, sem saber direito o que dizer. Era como se o mundo tivesse parado para a gente processar tudo o que tinha acontecido. Eu sentia uma mistura de alívio e desespero ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente entendia o que estava sentindo, e desespero porque sabia que minha vida tinha mudado para sempre. João segurava minha mão. Passava o dedo por cima dos meus dedos, daquele jeito carinhoso que você faz com alguém que gosta de verdade. Ele falou que sabia que isso era complicado para mim, mas que não conseguia mais fingir que não sentia nada. Eu disse para ele que também estava confuso há semanas, que não entendia o que estava acontecendo comigo. Nunca tinha me sentido atraído por homens, mas com ele era diferente. Era como se ele despertasse uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Ficamos conversando por horas. Ele me contou sobre a juventude dele, sobre como sempre soube que sentia algo por homens, mas que na época dele isso era impensável. Que se casou com a mãe da Sabrina porque gostava dela de verdade, mas que sempre sentiu que faltava alguma coisa. Eu entendi que ele tinha passado a vida inteira reprimindo quem ele realmente era. E que eu, sem querer, tinha sido a pessoa que fez ele não conseguir mais esconder isso. Saí da casa dele completamente transformado. No caminho para casa, eu me olhei no retrovisor e vi um homem diferente. Era como se eu tivesse descoberto uma parte de mim que estava escondida há 35 anos. Mas quando cheguei em casa e vi a Sabrina preparando o jantar, cantarolando uma música toda feliz, minha culpa bateu forte. Como que eu ia explicar para ela que estava apaixonado pelo próprio pai dela? Como que eu ia contar que tinha descoberto que gostava de homens depois de 10 anos de casamento? Nas semanas seguintes, eu e João começamos a nos encontrar com mais frequência. Sempre em lugares discretos, sempre inventando desculpas. Nosso relacionamento foi evoluindo aos poucos. Cada beijo, cada abraço, cada momento juntos só confirmava o que eu já sabia. Eu estava perdidamente apaixonado por ele. Ele me ensinava sobre esse mundo novo que eu estava descobrindo. Me falava sobre como era se relacionar com outro homem, sobre como era diferente, mais intenso de certa forma. E eu me descobri uma pessoa completamente nova ao lado dele. Mas a situação em casa estava ficando insustentável. A Sabrina percebia que eu estava diferente, mais distante, menos carinhoso. Começamos a brigar por coisas pequenas, coisas que antes resolvíamos numa boa. Ela falava que não me reconhecia mais, que eu parecia outra pessoa, e ela estava certa. Eu era outra pessoa. Tinha descoberto uma parte de mim que mudou tudo na minha vida. Foi numa tarde de sábado que tudo veio à tona. Eu estava na casa do João, e a Sabrina resolveu aparecer lá de surpresa para fazer uma visita para o pai. Ela tinha a chave da casa, então entrou sem bater. Quando ela abriu a porta da sala, me viu ali abraçado com o pai dela. Não tem como descrever a expressão de choque no rosto dela. Foi como se ela tivesse visto um fantasma. Ficamos os três paralisados por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois ela gritou perguntando o que estava acontecendo ali, se era o que ela estava pensando. João se levantou, tentou explicar, mas as palavras não saíam. Eu também não conseguia falar nada. Como que você explica uma situação dessas? Sabrina começou a chorar, a gritar, perguntando há quanto tempo isso estava acontecendo se eu nunca tinha amado ela de verdade. Falou que sempre soube que tinha alguma coisa estranha acontecendo, mas que jamais imaginou que fosse isso. Eu tentei explicar que não tinha sido planejado, que tinha acontecido naturalmente, que eu não queria machucar ela, mas ela não queria ouvir. Saiu correndo da casa, chorando. João ficou destroçado vendo a filha daquele jeito. Disse que talvez fosse melhor pararmos com tudo, que não valia a pena destruir a família por causa da gente, mas eu falei que não conseguia mais viver fingindo ser quem eu não era. A conversa com a Sabrina foi uma das mais difíceis da minha vida. Ela veio para casa naquela noite e conversamos até de madrugada. Eu expliquei tudo para ela desde o começo. Como tinha começado, como eu tinha descoberto essa parte de mim, como tinha me apaixonado pelo pai dela. Ela chorou muito. Disse que se sentia atraída não só por mim, mas pelo próprio pai. Falou que não conseguia entender como duas pessoas que ela amava tinham feito isso com ela. Eu pedi perdão 1000 vezes.
Disse que nunca quis machucar ela, que ela não merecia passar por isso. Mas também disse que não conseguia mais negar quem eu realmente era. Depois de muitas lágrimas, muitas conversas difíceis, muita terapia para todos nós, a situação foi se acalmando. Sabrina demorou muito para aceitar, mas no final ela entendeu que às vezes o amor acontece de formas que a gente não espera. Hoje, 2 anos depois, eu e João estamos juntos oficialmente. Foi difícil para a família aceitar no começo, mas com o tempo, eles entenderam que não foi uma escolha que fizemos por capricho. Foi algo que aconteceu naturalmente, mesmo sendo complicado. Sabrina refez a vida dela, está namorando um cara maravilhoso e está feliz de novo. Nossa relação hoje é de respeito mútuo. Ela entendeu que eu não parei de amá-la como pessoa. Só descobri que meu amor por ela era de amigo, de família, não de marido. E eu descobri que o amor não tem idade, não tem regra, não tem formato. Descobri que, quando você encontra a pessoa certa, nada mais importa. Nem o que os outros vão pensar, nem as dificuldades que vocês vão enfrentar. João me ensinou que nunca é tarde demais para ser quem você realmente é. Que a vida é muito curta para viver fingindo, para viver reprimindo seus sentimentos. Hoje eu sou um homem realizado, completo, que descobriu o amor verdadeiro aos 35 anos. E posso dizer para vocês que valeu cada lágrima, cada dificuldade que passamos. Se você chegou até aqui, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E se você está passando por alguma situação parecida, saiba que você não está sozinho. Às vezes o amor chega de forma inesperada, e tudo bem aceitar isso. Considera se tornar membro do canal também. Com o apoio de vocês, consigo continuar trazendo essas histórias reais que tocam o coração e mostram que o amor pode acontecer de 1000 formas diferentes. Vocês são fundamentais para que eu possa continuar esse trabalho. E lembra, seja sempre verdadeiro com você mesmo. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada vivendo uma mentira. Até a próxima história.